Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 15 de outubro de 2020, vamos começar mais uma live. Dessa vez vou conversar com minha amiga e supervisora Juliana, que faz um trabalho muito bacana junto aos professores e que foi convidada para poder discutir um pouquinho comigo como é que anda a vida de pais, de alunos, de professores diante dessa dessa vida, né, desse cenário aí de pandemia e de confusão. Rafa Bicalho, muito obrigado por estar aqui presente, uma querida ex-aluna. Muito bom saber que você está aí. E hoje eu vou aguardar agora minha colega que está na lida junto comigo, né? Essa vida que não é nada fácil de professor. Então, só aguardando. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Na verdade, a vantagem de ser professor é que a gente também aprende com os alunos, né? Então, isso é muito bom. E hoje é um dia especial porque nós que somos professores sempre podemos olhar para trás e ver quem são os alunos que passaram pela nossa vida e que continuam ainda de alguma maneira presentes e, enfim, estão sempre ali de alguma forma nos gratificando com as trajetórias e com os caminhos que fazem e com o sucesso que cada um tem. Ei, Clemerson, seu lindão, muito bom saber que você veio dar um alô para nós. Muito obrigado. É muito bacana ter colegas, professores que estão aí presentes. Eu estou aqui tentando chamar a Juliana, vendo se ela aparece. Ela ficou de aparecer, vamos aguardar. Tô aqui aguardando, né? Já chamei, vou tentar chamar aqui de novo para ver se ela se conecta. Olá, Fábrica de Mimos, seja bem-vindo. Estou aqui aguardando a Juliana, vendo se ela aparece aqui, né? Eu estava conversando com ela há pouco e ela ficou de conectar para eu poder colocá-la aqui na live, né? Muito obrigado, Clemerson. É muito bom saber que você está aqui nos prestigiando. E eu tô aqui, vou continuar insistindo para ver se a Ju me atende. Ela estava conversando comigo há pouco e aí estou aguardando. Olá, Marinês Albino, seja bem-vinda. Renata Souza, seja bem-vinda. Né? Bom saber que vocês estão por aqui. Eu estou aguardando a Juliana aparecer. Ela tem que aparecer aqui agora. Estou tentando mandar uma mensagem para ela. Enfim, é isso, né? Tem que ver se ela dá notícia aí. Olá, Adriana, da Jane Austen Brasil. Que bom saber que você também apareceu. Muito obrigado aí pela presença. E como eu falei, né? Para todos os professores que estão aqui presentes, os meus parabéns de todo o coração. Somos todos colegas aí nessa vida de aprender, ensinar, reaprender e ensinar, porque é assim, né? É um eterno aprendizado. Hora de conteúdo, hora de forma, hora de metodologia, mas sempre estamos aí nessa luta, né? Então, como estamos todos envolvidos e empenhados, é importante que a gente permaneça aí nessa lida. Clemerson, obrigado aí por tentar falar com ela. Avisa como é que ela acessa, porque eu já tinha combinado com ela e já até mandei. Olha, ela entrou aqui agora.
Olha, o Titi entrou, meu parceirão do Física com o Titi da Massa, né? Deixa eu colocar, de colocá-la. Vai ser muito bom tê-la aqui, para a gente poder prosear um pouco sobre essa nossa vida, nesse dia especial que é o Dia dos Professores, né? Mais uma vez, parabéns a todos. Ei, Juliana, tudo bom? Oi, Eu estava te perdendo, tudo eu falei, mas não bem? pode. O que Achou? aconteceu? Mas achei, que bom. Antes de mais nada, né, deixa eu não apenas agradecer todos que estão presentes, mas também desejar os parabéns pelo Dia dos Professores para todos que já estavam aqui. Eu já estava aqui numa prosa e já desejei, mas reitero esse desejo, e agora para você também, né, que mesmo Obrigada. estando na supervisão pedagógica, ali naquele trabalho pedagógico, também faz um trabalho junto a alunos e ensina e tem Sim, essa função, né? Eu acho que o professor não é só aquele que está ali na frente da sala de aula todos os dias com todas as turmas, mas todos aqueles que têm a oportunidade de participar desse processo de ensino e aprendizagem. Então, os parabéns para você também, né? Muito sim, bom estar aqui contigo. E deixa eu aproveitar para te apresentar, né? A Juliana Zamboni é pedagoga, ela tem especialização em educação à distância, cursa psicopedagogia e é uma pessoa que, independente da formação que eu já admiro, muito dedicada e super disponível para atender o seu professorado, super interessada em aprimorar os processos. Então, eu quero te agradecer pelo convite que você aceitou e pela pessoa que você é, né? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, ainda mais quando tem a chance de fazê-lo publicamente. Então, obrigada, Milka. é isso. É, diz que pedagogo adora história, né? Então, eu vou contar uma história rapidinha aqui. Eu tentei fazer um curso de bonsai uma vez. Adorava bonsai, aquela a arvorezinha na bandeja, né? E quando eu cheguei para fazer o curso de bonsai, eu vi que tinha que cortar a raiz da árvore, tinha que adubar pouco a árvore para a árvore não crescer. Aí eu paguei super caro no curso e nunca mais fiz nenhum bonsai, porque eu gosto que tudo nessa vida cresça. E os meus alunos são assim também, meus alunos, meus colegas, você, o Clemerson, todos os colegas, a Renata, que é minha cunhada, que é professora, o Elias, que está entrando aí, eu quero que todo mundo cresça. Então, assim, eu desisti do curso de bonsai por causa disso. E a partir de hoje, a dedicação da minha vida é fazer com que as pessoas cresçam junto comigo. Eu acho que é importante essa visão, né? Essa perspectiva aí de torcer para o crescimento de todos. E isso é que faz com que nós tenhamos a oportunidade de colaborar e de compartilhar aquilo que a gente aprende e aprender com os outros, né? É bem legal a gente ter essa visão, principalmente quando estamos vivendo momentos de adversidade, né? Eu acho que esse ano de 2020 tem sido um ano de tantos desafios e, ao mesmo tempo, de muitas respostas, porque os desafios chegaram de uma maneira muito abrupta, mas cada um, da sua maneira e nas condições que são possíveis, tem tentado responder a esses desafios, né? Não tem sido fácil, né, Juliana? Não. E as pessoas, assim, passa pela cabeça da sociedade que o professor está em casa, né? Então ele não está trabalhando porque a escola está fechada. Não está acontecendo isso. Os professores estão trabalhando o triplo da jornada.
né? Sim. Eles tiveram que se reinventar, muitos deles não tinham conhecimento na área digital, na área tecnológica. Aí eu fico vendo assim o esforço dos professores da escola que eu trabalho em criar avatares, em fazer grupos para poder participar no Instagram, uma professora chamando a outra para participar, sabe? Então, assim, eu vi um esforço de cada pessoa em contribuir com a questão do aluno nessa época, sabe? Nesse estado de pandemia. Sim, Num momento tão difícil para as famílias também, né? Porque é um momento de muita ansiedade, né? sim, com A gente certeza. não sabe E, quando vai voltar, não sabe, não tem certeza de nada. A Europa agora está vivendo a segunda onda, né? é, Então fica aquela questão, assim, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, eu mesmo não sei, a gente fica inseguro de voltar com o menino para a escola antes da vacina, eu como mãe, né? claro. Então, todas essas coisas traz para o professor uma angústia muito grande, né, Amilcar? Nossa, com Porque certeza. a gente trabalhar, por mais planejamento que a gente tenha, a gente está trabalhando com o inesperado, Exatamente. Na verdade, né? a gente tem uma situação que não apenas é atípica, mas é imprevisível. E ela não tem um prazo para terminar. Eu acho que isso também é importante deixar claro, porque por mais que as pessoas queiram sair, por mais que as pessoas não estejam mais aguentando, né, já estejam cansadas dessa vida dentro de casa, de todas as restrições que são impostas, mas é importante perceber que isso ainda não acabou. Não é porque Sim, oficialmente, né, um governo diz que não haverá mais lockdown, não é porque oficialmente diz que pode haver livre trânsito entre as pessoas, que as pessoas têm necessariamente que se jogar a essa realidade, a essa liberdade, porque não é assim que sim. funciona, né? E aí, só para falar um pouco dessa realidade aqui na Europa, nós estamos realmente vivendo um momento de segunda onda, com alguns países já fechando, ou impondo restrições um pouco mais rigorosas. Não fecharam ainda fronteiras, como houve num passado muito recente, mas as restrições estão rigorosas. Há algumas determinações em certos países para toque de recolher, um horário para parar de circular à noite, e há ainda alguns países com algumas negociações em relação às fronteiras. Então, a gente tem mesmo um aumento de casos, mas é bom também pontuar que o clima, nesse momento, é um clima para baixas temperaturas. Nós estamos no outono, caminhando Uhum. para o inverno, com as Sim. temperaturas baixas, e isso leva a gripes, constipações, resfriados aparecerem. Então, esses sintomas são todos muito parecidos com o da Covid-19. E Que o foi o que que faz com que aconteceu no os Brasil, médicos né? fiquem preocupados, né? Isso. Mas esse ambiente da escola, essa falta do ambiente da escola, trouxe para as mães também grande ansiedade, né? Eu estou vendo aí a Ivani entrou, a Ivani foi professora do meu filho, excelente alfabetizadora. Parabéns, viu, Ivani, pelo. Ela é uma professora de zona rural e muito estudiosa, sabe? É uma pessoa extremamente estudiosa. Mas essa questão do espaço, né, Amilcar, deixou as mães muito desesperadas no primeiro momento. Porque em casa o filho é de um jeito, ele está à vontade, é o espaço da família, o espaço do acolhimento, né? E de repente a escola entra para dentro de casa, através de apostilas ou através do computador, e a mãe se vê no papel de professora, né? É, De assim, professora, de orientadora, de.
Antes de entrar nesse mérito, deixa só eu cumprimentar aqui o Jean Cerqueira que entrou, a Polônia Zamboni que também entrou, Júlia MCDS, Zuleika Crivaro, Elia Soares, né? O Errol, a Isabela Rosa, que foi aluna lá no Madre, foi minha aluna. Cidinho, Cidinho F Oficial. A Cidinho é o Ivani, prefeito de falar. Itaquaraçu. É? O prefeito da cidade que eu moro. Uau! Então, né, estamos com uma ilustre presença do prefeito da cidade. É muito bom saber que as pessoas estão aí, né, nos prestigiando. E aí vamos aproveitar, né, que não apenas o prefeito, mas colegas e outros familiares, né, não apenas mães, mas pais, tios, etc., podem estar aí nos assistindo, para entrar nessa situação. Houve uma invasão. A escola invadiu a casa das pessoas. Os pais Sim. tiveram que ficar no recolhimento, trabalhar e lidar com os filhos. Né? E como é que ficou a situação da rotina da casa e dos estudos? Né? O que você pode me dizer a respeito disso? A Marilu entrou aí. Ó. Um beijão, Marilu, minha querida amiga. Ai, linda, Marilu. A Marilu é minha orientadora política. Mas eu, como mãe, eu comecei a estudar essa questão da rotina justamente no meio da pandemia, justamente por um problema que eu vi na minha casa, né? O meu filho, apesar da professora dele ser maravilhosa, ser uma super comunicadora, dar conta do recado, ele passa 4 horas e meia na frente do computador estudando. Uau! Então, assim, e ele tem 8 anos. Aí, a primeira coisa que eu levantei com a escola foi a questão do tempo de tela, né? Porque além do computador, ele ainda tem a televisão, ainda tem o celular, que ele gosta, né? Ele tem o Minecraft, né? Que a gente, ainda mais em tempo de pandemia, a gente não pode tirar, né? E ficou uma situação muito complicada em casa, porque ele ficava muito cansado, ele chorava, era uma criança que gostava de escola, que adorava a escola, de repente ele começou a chorar no meio da aula, começou a não querer fazer atividades, e eu vendo que a rotina estava pesada, e vendo o lado da escola também, né? Porque a gente tem que ir e vir. A escola também estava tentando se adequar, a escola dele é muito boa, estava tentando se adequar àquela realidade. E elas até adaptaram muito, abriram mão, a professora montando roteiros. Eu conversei com a professora dele estava trabalhando 12 horas por dia. Ela falou assim: Juliana, eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia, preparando roteiros, preparando vídeos para os meninos, para diversificar a metodologia. Mas é aquela coisa, a escola não teve tempo, então ela importou o ensino tradicional, né, Amilcar, para dentro do digital. Sim. E isso, assim, não criou nos meninos aquela vontade, porque eles gostam do digital para exercer a parte criativa deles, né? O digital para o aprendizado, ele é muito, pelo menos no Brasil, ele é muito pouco usado, Sim. né? Eles Assim, não pelo usam para menos nessa faixa pesquisa. etária, né? Oi? Pelo menos nessa faixa etária entre Nessa crianças e faixa jovens. etária. Porque nós temos Isso. Mas cursos eu acho também superiores com que uma tradição de educação à distância, com plataformas, mas nessa faixa etária isso realmente é uma experiência muito Mas eu acho que também, nova, né, para o brasileiro. mas eu acho também que com o adolescente a coisa também não funciona assim tão bem, sabe? Porque eles gostam de entrar na rede social, eles gostam de saber do colega, eles gostam, para pesquisa, para uma aprendizagem ativa, eles não têm esse tipo de autonomia,
É né? verdade. Eles não foram treinados para esse tipo de autonomia, para pesquisar pela internet. Então, foi uma situação muito complicada. E algumas mães começaram a ter uma carga de estresse muito grande, porque elas começaram a ver algumas deficiências de aprendizagem nos filhos, Sim. né? Que mesmo elas chegando em casa tarde, pegando caderno, olhando o caderno, elas não estavam dando conta de que o filho tinha tanto déficit de aprendizagem, É. né? É, Então, assim, assim, o acompanhamento que os professores têm diariamente em sala de aula é muito diferente do acompanhamento que os pais têm em casa, porque um acompanhamento em casa geralmente é mais ligeiro, é mais superficial, até porque o pai não tem o compromisso da formação, é um compromisso de acompanhamento. E, de repente, quando isso. ele começa a fazer um acompanhamento mais sistemático e tem que lidar com a formação, né, isso cria um susto, porque as famílias não estavam preparadas para lidar com isso, né, com essas dificuldades. Isso. E vem a falta de paciência também, né, Amilca? Porque você quer que o filho seja, querendo ou não, você quer que o seu filho dê conta do recado, né? E aqui a gente tem uma cultura muito de construção do conhecimento voltada para a ascensão profissional, para a formação profissional. A gente não tem aquela cultura, não sei como é que acontece em Portugal, mas a gente não tem uma cultura voltada assim para a pessoa vai conhecer para ampliar a visão de mundo, para ser ético, para ser cidadão. A gente não tem essa construção aqui no Brasil, né? Aqui é muito voltado para a questão profissional mesmo. Então, o pai quer que o filho seja o ótimo, seja o primeiro da classe, ainda mais assim. Eu brincava muito com meu filho, porque tem um coleguinha dele que é super concentrado e que faz quebra-cabeças de 1.800 peças. O nome dele é Benício, uma gracinha, o menino, muito concentrado, e ele responde tudo na hora da aula. Aí eu falava com meu filho assim: olha, você não precisa ser igual o Benício, você não precisa concorrer com ninguém. Você precisa ser o Ronaldo. Você aprende do seu jeito, você aprende no Uhum, seu tempo. Né? Cada sim, criança tem um tempo de aprendizado. Então, você não sim, precisa ficar chateado porque a professora chama o Benício para ler, porque a professora não chamou você. Você é o Ronaldo, o Benício é o Benício. Se ele sim. faz um quebra-cabeça de 1.800 peças e apresenta para a professora, maravilhoso. Mas ele tem assim uma inteligência voltada para isso. Você tem inteligência voltada para outras coisas, É porque, né? na E verdade, eu tenho em casa, né, Amilca, um Chico Bento tecnológico, porque ele mora na zona rural. é, assim, a gente tem uma situação em que os pais, eles não têm nem formação e nem têm obrigação de saber que essas habilidades dos filhos são habilidades muito pessoais, né? Muito subjetivas. Então, tem aqueles que têm uma habilidade ou uma afinidade maior com exatas, e dentro das exatas, talvez com a matemática pura, ou talvez com a geometria, dentro da química, com aquilo que é, por exemplo, química orgânica ou química inorgânica. Então, assim, essas nuances que fazem parte do convívio escolar, que fazem parte do crescimento e até do descobrimento do próprio aluno, né? Que tem muito a ver com aquilo que ele vive na escola, com aquilo que ele interage com professores. Nada disso faz parte do universo da família, né? A família não Né? costuma ter esse tipo de acompanhamento tão detalhado, tão nesse lado mais sutil de conhecer esse aluno dessa forma. Então, quando a gente olha, e aí eu vejo que é um problema que vem do fundamental, mas que quando chega no ensino médio parece que se potencializa,
porque cria-se uma expectativa com os cursos de prestígio. E quando o aluno não tem afinidade para aqueles cursos, cria uma certa frustração nas famílias, né? Então, quando a gente vai falar a respeito de estudo e dessa rotina, né, a gente tinha conversado antes sobre a ideia de como que os alunos estudam, né? Essa memória de curto prazo, de longo prazo, mas a afinidade faz muito parte dessa retenção de informação, não faz, Juliana? Sim. Amilca, o som está muito baixo. Só um minuto, por favor, que eu estou com um probleminha tecnológico aqui. Tá bom. Narjara, você tem aí um fone de ouvido? Mas o Você que ouviu a acontece, pergunta que eu fiz? Amilcar? Eu tenho falado muito com as mães, conversado muito com as mães, e eu cito para elas São Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, depois passe fazendo o possível, que uma hora chega fazendo o impossível. Né? Eu É isso conversei aí. muito com as mães nesse momento para ter uma certa calma, né? Para a gente conseguir um momento de calma, para conseguir Uhum. um momento em que as crianças também não sofressem tanto, né? Porque elas já estavam dentro de casa e não sofressem tanta pressão Sim, nesse momento, né? Mas você deixa estava só falando eu do aluno do ensino médio. Você ia começar a falar agora, é, é já porque assim, resolveu aqui. a Ivani falou assim que cada um tem o seu tempo, precisamos de ajudá-los a perceber as habilidades. E a Marilu também tinha falado que tempos e habilidades diferentes, né? Que é Sim. exatamente isso, né? Essa afinidade. Então, o aluno tem o tempo de aprendizagem que é muito pessoal e tem ainda aquela habilidade que se soma à afinidade para que ele consiga desenvolver com mais rapidez e mais desenvoltura. Então, Sim. eu queria aproveitar essas duas falas para incluir essa história do aluno de ensino médio que estuda e que tem uma retenção de informação de memória de curto prazo e de longo prazo, mas ele tem que fazer um Enem, né? E isso Uhum. acaba criando ali um certo desconforto. Como é que você enxerga essa realidade? Bom, o Amilcar, as pessoas pensam que a criança ela estuda para o Enem, o adolescente estuda para o Enem nos 3 últimos anos do ensino médio, né? Aí eles entram para estudar para o Enem no primeiro ano. Então, muitas famílias acreditam que no terceiro ano do ensino médio os alunos estão estudando para o Enem. Faz E seis não é meses de assim. cursinho e tá tudo Isso, certo, né? tá tudo certo. E não é assim. A criança estuda para o Enem a vida inteira, né? Então, assim, o meu filho com 8 anos está criando pré-requisitos para o Enem. O menino que está no 6º ano está criando pré-requisitos para o Enem. A criança que está no 9º ano, no ensino médio, estão todos criando pré-requisitos para o Enem. Um conteúdo depende do outro. Não adianta, por exemplo, você pensar que você vai pagar 6 meses de cursinho para o seu filho, 1 ano de cursinho para o seu filho, que ele vai tirar 900 em redação, 920 em redação. Não adianta, porque se ele não tem uma leitura de mundo, e se ele não participou de aulas de interpretação de texto, se ele não participou das aulas de humanas, ele não vai conseguir desenvolver. Se ele não tem se ele não tem assim contato com vários gêneros textuais, ele não vai conseguir resolver aquela prova, sabe? Então, muita gente acredita nisso. E a gente tem aqueles pais o menino está entrando na aula, né, Amilca, e está passando para o joguinho. E o pai não está sabendo, né? É. Porque o cérebro da gente, ele funciona muito bem com as coisas que nos dão prazer. Uhum. Comer, dormir, jogar videogame, sexo. Então, o cérebro não precisa de um trabalho para isso,
né? Tanto que as nossas memórias de longo prazo, as que são mais guardadas, são as que têm mais carga emotiva. Eu me lembro de todos os nomes de todas as pessoas que me deram presente no dia do meu casamento. Todos os presentes de casamento, eu sei quem que foi cada um que deu. Pois sabe? O dia do nascimento do meu filho, eu lembro dele assim, quantas pessoas estavam na sala, quem que era o nome do médico. Então, as memórias de longo prazo, elas têm uma carga afetiva. Elas precisam de uma emoção para a gente poder guardá-las. E é o que não acontece com os meninos. Porque os meninos, na verdade, eles chegam no primeiro ano do ensino médio, eles não sabem por que eles estão estudando uma tabela periódica. Aí eles entram para uma aula de química, aí vai estudar distribuição eletrônica. Aí depois fala, eu não entendo essa tabela periódica, mas ele não entendeu distribuição eletrônica. Ele não passou pelo 9º ano. Então, assim, como ele não passou pela distribuição eletrônica no 9º ano, ele não vai entender a tabela periódica, sabe? E não vai entender no Enem. Então, tem pais que chegam lá no 3º ano e falam assim, eu vou pagar o melhor cursinho da cidade porque meu filho vai fazer medicina. Mas o filho nunca estudou 2 horas diárias na vida. Ele só fazia o para casa da escola e acha que vai chegar no 3º ano. Até tinha um professor de matemática, amigo nosso, Cícero, que quando chegou, eu acho que não é antiético falar, que o aluno chegou para ele e falou assim, eu vou fazer curso de oficiais. Aí ele falou assim, mas só se você nascer de novo, porque no edital tá que tem que ter 17 anos, você já tomou 2 bombas. Então, assim, é uma ilusão que se tem, né? De que a pessoa vai chegar no ensino médio e vai estudar para o Enem em 3 anos. Isso acontece. Eu até aproveito, né? A Marilu tá falando assim que ela é uma prova viva que só não foi um fracasso total depois de 2 décadas por causa do conhecimento adquirido em vida. Marilu, você jamais seria um fracasso completo, você sabe disso. Nunca. Não tem como isso acontecer, né? Agora, com certeza, esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida foi determinante para abrir várias portas e para render diversas oportunidades. A gente sabe muito bem disso. E aí, aproveitando essa fala da Marilu, ou Juliana, eu fico pensando assim, já que o aluno é motivado pelo prazer, pela satisfação, por essas sinapses, né, de euforia que ele recebe quando ele faz algo que gosta, né? Você falou a respeito de memória, um fato que marcou muito a minha vida foi o momento em que aconteceram os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em Nova York. Eu consigo falar com certeza onde eu estava, quem estava próximo de mim e o que aconteceu, e não era um fato emocionalmente marcante do ponto de vista pessoal, mas foi um impacto chocante tão grande saber que aquilo estava acontecendo, que a carga emocional criou ali uma memória muito profunda. Então, assim, não é só o pessoal, né? No seu caso, você deu exemplos pessoais de casamento, de filho, mas assim, há outras cargas emocionais que marcam muito, né? Várias outras. Nesse sentido, o aluno ele acaba sendo levado, de certa forma, à procrastinação com frequência, né? Tanto no presencial quanto no digital. Mas eu acho que o digital potencializou isso um pouco mais, né? Potencializou. Aí a gente entra naquela questão da rotina, né, Amilca? Para você ter uma rotina, você primeiro precisa ter um planejamento, né? Então, assim, qual é o meu objetivo a curto prazo? Qual é o meu objetivo a longo prazo? Qual o curso que eu vou fazer? Qual é a nota de corte do meu curso? Quais são as matérias que eu vou ter que dar ênfase? Então, é muito interessante o aluno fazer um simulado antes, né, para saber quais são as suas deficiências. Então, assim, em que eu vou ter que focar mais para poder fazer essa prova, né? Dentro desse contexto,
quem não tem rotina nenhuma para estudar, né? Quem não se prepara, nunca teve rotina, só fazia os para-acasos da escola, ou nem os para-acasos da escola fazia e chega no ensino médio, a esperança não está perdida, não, viu, gente? Ainda há esperança. Então, assim, montar uma rotina, porque a rotina ela ajuda o cérebro a ter uma reserva cognitiva. Ela ajuda, ela deixa o cérebro mais confortável para aprender. Então, o que eu falo com a maioria dos alunos, falava lá no Madre, que eram alunos que trabalhavam, né, que tinham o dia inteiro de trabalho, alunos que têm trabalho em casa, tenta marcar, fazer um planner com horário, com Uhum. todos os horários que você precisa, com todos os horários que você está tomado do seu tempo. De 9 às 10 eu faço academia, de 10 a meio-dia eu ajudo minha mãe na cozinha, na quarta eu lavo o banheiro, até coisas assim básicas. Então, nos horários, nas janelas, você vai montar a sua rotina para estudar, né? E aquela coisa também, não adianta sentar para estudar e achar que você vai estudar toda a matéria, vai estudar 8 horas, porque você vai acabar procrastinando. Você vai ver aquele tanto de matéria na sua frente, vai ficar cansado, seu cérebro vai ficar cansado, você vai levantar para ir à geladeira e você vai passando para ir para a geladeira, você já vê uma coisa interessante na Netflix, que o irmão está assistindo, você já vai sentar para assistir a série e vai mandando para frente. Então, você tem que montar essa rotina dentro dessas janelas, de 2 a 5 eu vou estudar. Mas começar com pouco tempo para cada conteúdo, É, sabe? E intercalando aqueles que você tem mais facilidade e menos facilidade, né? Então você pega assim, vou estudar 20 minutos de matemática. Você vai começar aquela questão do que eu falei do São Francisco de Assis, né? Você começa fazendo o possível. Aí você chega já conseguindo o impossível no final das contas. Então, você estuda 20 minutos de matemática, 30 minutos de matemática na primeira semana. Na segunda semana, você já aumenta mais 5 minutos, sabe? Pelo uhum. menos você fica mais tranquilo para poder reter mais essa memória, sabe? Porque o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma: a gente tem a área de percepção, memória, atenção, né? E a gente filtra tudo através dos órgãos dos sentidos. Uhum. Então, isso acontece no lobo frontal. E o resto do cérebro, principalmente o lobo temporal, a parte do hipocampo, é o que guarda a memória de longo prazo. Então, o interessante é a gente transformar essa memória de curto prazo em longo prazo. E para isso, a gente estudar várias horas por dia, talvez não seja tão produtivo. Tem A, a aquela. fadiga, a fadiga não colabora nessa hora. Não colabora. E tem aquela coisa também de que 5% só da nossa percepção ela é consciente. 95% é inconsciente. Às vezes você está lá no chuveiro tomando um banho, você lembra do exercício de trigonometria e você consegue resolver, É verdade. É sabe? Eu, verdade. Então, assim, existe esse espaço, né? Esse espaço de tempo. Às vezes você está andando de bicicleta, você lembra de alguma coisa. Então, eu acho interessante, às vezes, também os alunos utilizarem as horas que estão de relaxamento. Você pode utilizar para estudar. Você pode ouvir podcast, você pode assistir um filme que tem a ver com a matéria de história, que tem a ver com a matéria de geografia. Então, Oi, Juliana. Tô achando que a Juliana perdeu o sinal. Oi, voltou? voltou. Então tá.
Deixa eu aproveitar que já te interrompi, deixa eu só fazer uns cumprimentos aqui. Agradecer a presença da Jennifer, que foi nossa bibliotecária lá, querida, Linda. né? Que está grávida. Parabéns também, Sim. vai ser uma A mamãe Júlia. linda. Olha, N Simoninha, que deve ser alguém conhecido aí, seu. Simone, excelente professora, A Me... aposentada já, mas eu estou querendo trazê-la para o mercado de trabalho de novo. Faz bem. Bons professores, mesmo aposentados, têm que voltar, para não perder nem a prática deles e a gente aprender com eles. A Isso, Meire Anuzzi apareceu, Cristiane Grazielli, que é minha amiga querida, a Cíntia, a Ana Rodrigues, o Alejandro, que foi aluno nosso lá no Madre, o Daniel Maia, que é meu ex-aluno, uma pessoa muito querida, assim, sim. é daqueles que dá orgulho da gente de olhar para trás e falar assim, cara, eu sou professor e eu ajudei a formar uma pessoa bacana. Né? Ele até deu uma sugestão que é assistir a série Explicando a Mente da Netflix, que são Ah, 4 episódios ótimo. curtos e Sim, que vão tratar desse assunto. Então, assim, é legal ver as contribuições pertinentes, né? O nosso chefe, sim. Segala, de Chegá-la, História, que é o maravilhoso. diretor do MAD, está aqui prestigiando a gente. A Josimar Ribeiro, que é minha colega de grupo de pesquisa, uma pessoa muito querida, que também veio prestigiar. Muito obrigado pela presença. Miriam Avelar Lima, que está aqui também. Lopes de Paula Silva, que apareceu aqui também. Sim. Sejam todos muito bem-vindos e todos aqueles que são professores já fiquem sabendo nosso muito obrigado por serem professores e os parabéns por exercerem essa profissão. O Johnny Kennedy, que é meu colega professor, a Dorothy, né, a Doroteia, que também é colega professora, queridinha, que está aqui, Carolina Araújo, eu vou tentar falar o nome de todo Sim. mundo, gente, porque eu acho que é importante a gente cumprimentar as pessoas. Então, estou tentando falar, e a Patrícia Adriana Pinto, que também apareceu aqui. Patrícia. Patrícia é uma excelente professora de apoio, muito Que legal. estudiosa. Que legal. É sempre bom ter essas pessoas. Porque, veja bem, muitas, como eu falei no início da live, alguns não estavam presentes, eu volto a insistir. Né? O Dia dos Professores não é só para aquele professor que está dentro de sala, mas o professor de apoio, o professor que acompanha um aluno que é um aluno de inclusão, o professor que muitas vezes é aquele pedagogo, mas que tem aquele olhar de professor para as demandas dos professores, para atender a escola, enfim. Então, para todos, né, os grandes parabéns aí, porque eu acho que é muito importante a gente cumprimentar a todos. E aí aproveito, Juliana, essa sua última fala que eu achei muito interessante, que a gente estava falando sobre como Eu que o tenho que dar cérebro um funciona. abraço para as Carolinas que entraram aí, lá do Prodor, que é a escola que eu estou hoje. Carolina Araújo e a Carolina, professora de ciências. Eu tenho umas 4 Carolinas lá. É, Muito bom, né, as meninas estarem na live. Muito obrigada. Muito bem. Então tá, então vamos lá, só para a gente poder continuar aí na nossa conversa, teve um tópico importante que nós, né, conversando aí para preparar a live, falamos que é a questão desse dilema da aula online, né? Que é, por um Sim. lado, um árduo para a família que não sabia como é que isso ia funcionar, é uma sobrecarga grande para os professores e é uma falta de motivação para os alunos, né? Isso acaba sendo um combo que é muito negativo. Tem como reverter? Tem como evitar que o professor fique com essa sobrecarga e que o aluno fique com o sentimento de ano perdido? Olha, os professores, eu não sei se vai dar para a gente ficar menos sobrecarregado, Amilcar. Infelizmente, agora vem progressão parcial dos alunos que tomaram, que foram retidos ano passado. Agora vem final de ano na escola é uma loucura. E online ainda a coisa piorou, né? E É. uma quantidade. Então, para os professores, eu não tenho, assim, boas notícias, não. Eles vão continuar trabalhando muito,
sabe? Mas o conteúdo está sendo dado. É um ano atípico, mas o conteúdo está sendo dado. Então, eu acho que o aluno, ele consegue aproveitar, sim. Existem várias plataformas digitais, o Khan Academy, ainda dá tempo de fazer um curso de redação, porque o Enem vai ser em janeiro, dia 17 de janeiro, então ainda dá tempo de fazer um curso de redação. Eu Existem mesmo vou oferecer um curso de redação. Pois é. Existem, assim, várias plataformas da internet e aplicativos que podem ajudar os alunos nessa hora. Não precisa ficar esperando, porque a gente não trabalha. Eu acho que agora, depois da pandemia, eu tenho esperança de que a gente vai começar a ter uma escola diferente, onde a gente vai começar a trabalhar além do ensino tradicional, a gente vai começar a trabalhar com metodologias mais ativas, onde a gente tem mais projetos, onde a gente tem mais a participação do aluno na construção do conhecimento. Eu acredito nisso, porque alguma coisa vai ter que mudar, né, Amilcar? Você acha Nessa questão. que nesse processo todo, né? Então, veja bem, fazendo um pequeno retrospecto, 2020 foi um ano desafiador, com muitas adversidades, com uma situação em que as famílias tiveram que ficar muito mais envolvidas no processo de aprendizagem dos seus filhos, em que os professores tiveram que se reinventar para poder continuar lecionando, em que os conteúdos acabaram chegando para os alunos por maneiras diversas, que não são as tradicionais, as mais Sim. conhecidas. Diante de tudo isso, você vê que há uma possibilidade de atualização da escola, ou mesmo de implantação do ensino híbrido no ensino fundamental e no ensino médio aí do Brasil? Olha, no momento eu não vejo, não, mas eu acho que esse vai ser o caminho, sabe? Infelizmente, a gente hoje, o professor hoje, ele paga a internet para trabalhar. A sociedade não sabe disso, né? Nós estamos pagando internet para trabalhar. Muitos professores não tinham um notebook, um equipamento bom e teve que comprar esse equipamento para poder trabalhar. Então, assim, hoje no Brasil, eu não vejo. E a gente também tem muitos estudantes que não têm acesso à internet. Né? A minha casa mesmo, lá na zona rural, a minha internet não tem senha, eu já te falei isso, que é para os Não. estudantes sentarem na porta e acessarem e poder estudar. Né? Então, a gente tem esse problema. Né? Eu mesma, para fazer a live, eu tive que sair, me deslocar da minha casa, vir para a cidade para poder fazer. A gente tem um problema muito sério de comunicação no Brasil. Mas A eu gente, acho que a gente já tendo esse modelo mais voltado para o estudo ativo dos alunos, sabe? Claro, junto com o tradicional, mas vendo uma mudança, né, Amilcar? Porque a nossa clientela mudou muito, né? sim, O jeito de aprender, o jeito que chega a informação até os meninos, não são todos que têm maturidade para isso. Então, assim, eu acho que esse estudo mais ativo, né, vai ajudar mais a gente construir uma escola diferente. Porque 85% no sucesso da aprendizagem está em ensinar. A gente aprende mais ensinando do que ouvindo. é, Ouvindo é só 10% que a gente aprende, que a gente sim. consegue pegar, né? A gente sabe que, pensando em dados estatísticos, cerca de 30% do Brasil não tem acesso a uma internet, né? 30% da população brasileira, estou falando em termos, né, nacionais. Além Sim, disso, nós sabemos que o investimento que teve que ser feito para aquisição de equipamentos foi um investimento muito alto. Deixa eu só interromper para dar um alô para a Joana, minha querida ex-aluna, que está fazendo história, veio prestigiar. Muito obrigado, Joana. Mas aí, Juliana, continuando.
nós sabemos que houve investimento alto. Muitas vezes eu ouvia de professores falar a seguinte fala: tem aluno que tem celular melhor que o meu. E agora o professor teve que obrigatoriamente se reinventar, adquirir equipamentos para lidar com essa situação, assumir uma série de custos para lidar com essa situação. A gente não pode olhar simplesmente para a escola pública, mas a gente tem que olhar para a escola no geral. Professores de rede particular tiveram que comprar equipamentos novos, tiveram que aumentar os planos de dados, a própria rede Wi-Fi de dentro de casa teve que ser ampliada, as contas de energia elétrica passaram por aumento, porque passaram a usar muito mais horas dentro de casa para atender ao trabalho. Então, eu acho que isso tudo, ainda que não dê para a gente discutir agora, né? Porque a gente já está chegando nos últimos 10 minutos da live, não vai dar para render muito desse assunto. Mas eu tinha que registrar essas informações, porque se houve um repasse dos custos dos custos comuns, né, dos custos regulares para o professor, as bases de negociação de salário e de benefícios vão ter que contemplar esse tipo de coisa. Claro. E aí não é um problema meu ou seu, mas eu acho que é um problema que eu não posso deixar de citar aqui nesse momento. Primeiro, porque é dia dos professores, e segundo, porque a gente está vendo um excesso de sobrecarga, não apenas física, não apenas de trabalho, mas uma sobrecarga financeira que se abate hoje sobre esses professores e que eu acho que é um problema muito sério. E aí eu vou aproveitar só para finalizar e te dar a palavra para dizer que o Zaqueu, nosso querido colega, professor de português, entrou, veio prestigiar a gente. Dele. Um abraço enorme. E que a Carolina, uma das suas Carolinas, disse assim: Isso. E vocês acreditam que haverá investimento para a formação dos professores no quesito tecnologia? Antes de te dar a palavra, Juliana, eu vou até responder a Carolina. Carolina, na verdade, falar sobre tecnologia na escola, no Brasil, tem pelo menos 30 anos que acontece. Então, essa é uma seara de discussão muito complexa que não vai dar para abordar agora, pelo menos da minha parte. Mas os professores que eu conheço que lidam com tecnologia falam desse assunto no Brasil há 30 anos, pelo menos. E, infelizmente, essas falas não chegaram até a prática escolar. Mas aí, Juliana, você pode apresentar seu ponto de vista. Amilcar, é que a gente não pode transformar a sala dos professores num muro das lamentações, né? Sim, concordo. Nós temos as nossas responsabilidades também, enquanto formador, né, de pessoas, e a gente não pode, a gente tem que você foi uma das pessoas que mais me incentivou a estudar, a voltar a estudar. Eu fiz pós-graduação por sua causa, porque eu estava assim, muito desanimada no estado, sabe? Aí você tem que fazer isso. Aí você falou mestrado, né? Mas vai chegar a hora do mestrado e você vai também me ajudar, eu tenho certeza. Mas a gente fala de tecnologia há muito tempo, sim. Desde 1997, eu fiz uma pós em tecnologia da educação já em 1997. E eu vejo pouquíssimos professores, é uma resistência que a gente tem, né? É normal, é uma resistência ao novo, né? Ao novo, assim, não tão novo, mas é uma resistência que a gente tem. Então, assim, eu fiz no Madre, no último ano que eu estava lá, o Igor Bernardes é um professor muito voltado para a tecnologia, e ele dava... e ele e o Segala, eles davam provas digitais. Eles já faziam a avaliação de recuperação paralela de forma digital. E era uma coisa muito boa, porque além dos meninos terem um contato com o meio digital, ainda a escola falta recurso, material, papel. E eu falei com os professores que o Igor poderia dar uma capacitação para eles, né? E o que eu gostava do grupo do Madre
era justamente isso que eu te falei, que eu amo, que eu, pelo menos o noturno, né? Que eu morro de saudade da sala dos professores, é que a gente aprendia junto. E Sim. foram todos para a sala aprender com o Igor a fazer a prova digital. Então, assim, era uma troca de conhecimentos. Marco Aurélio, que é professor de química, falava de outras culturas comigo, de lugares que ele viajava. Marilu me dava aula de política. O Carlos me dava aula de questões ambientais. O Cícero me falava do Cartola FC. Você estava indo, mas me ensinou a mexer. Muitos Então, assim, aprendizados. eram muitos aprendizados. Eu acho que a sala dos professores ela tem que se tornar isso. Pois é, Entendeu? concordo. Nós temos que correr atrás, sim, da questão do plano de carreira, da questão eu acho principalmente do plano de carreira, que eu acho que é uma questão muito séria. Porque quando a gente faz um concurso, a gente já sabe, né, quanto que a gente vai entrar ganhando, né, amigo? Mas a É, questão do plano de carreira é muito sério. Então, assim, e mesmo o respeito que a sociedade tem que ter pela gente, sim, né? concordo. Enquanto educadores, a gente tem que colocar que é como se a gente não tivesse feito um curso superior. É, Ninguém senta com um advogado e discute com o advogado, mandando o advogado calar a boca e falando palavrão com o advogado. Se você não gosta do advogado, você sai da sala dele. Se você não gosta do dentista, do médico, você sai da sala dele e vai procurar outro. verdade. E como professor acontece isso. Então, É, voltou a gente tem que colocar para a sociedade a importância que a gente tem enquanto profissional, né? sim. E transformar a sala dos professores num espaço de conhecimento, sabe? Num Com espaço certeza. de troca, sabe? De Sim. crescimento profissional. Aí eu quero, assim, só aproveitar para falar com a Sinara Abreu que a live vai ficar gravada. Minha, Sinara, pode ficar tranquila. A Marilu tá aqui falando, né, que é fazer uma sala com computador e deixar trancada. Nós dois passamos por esse perrengue, né? Essas dificuldades que fazem parte desse processo. Carolina, volto a insistir que a gente pode discutir ainda algumas coisas a respeito desse assunto para frente. Depois você pode procurar a Juliana, me procurar. A gente vai poder falar muito sobre questão de tecnologia e de outros assuntos, por caso. Para Ana Maria Nepomuceno, não tem certificação, isso aqui é só um bate-papo entre dois amigos, né? E eu estou com um projeto paralelo à minha vida, que é essa página do Nota Total, que é uma página para atender professores e para atender alunos, né? Eu sou um professor de carreira, estou atualmente fazendo doutorado em educação em Portugal, mas é uma página para atender colegas e para atender alunos, enfim, é uma página de trabalho, mas não tem certificação porque não é nenhuma página oficialmente de instituição, tá? O Titi está falando que gostou demais e que está sendo muito bacana essa conversa. Enfim, agradeço a todos por eu vou tudo, mandar um beijo para a Juliana. Sinara. Nós Tem que temos mandar um 2 beijo para minutos. Sinara, tá? É Beijo tudo para seu. Sinara, que ela trabalha comigo. Ela é a supervisora que trabalha junto comigo lá no Professor Domingos Ornelas. Ela que divide tudo comigo lá. Um beijão, Sinara. Beijo a todos. Muito obrigada. Pessoal, então, olha, mais uma vez para todos que são professores, os nossos parabéns. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui comigo. E a todos que estiveram aqui, que participaram, muito, muito obrigado. As participações foram ótimas, as contribuições são sempre importantes. E nesse momento, Juliana, eu sinto como se a gente estivesse naquela sala dos professores do MADRE. Porque quando todos estão aqui participando e contribuindo e dando opinião, Sim, a gente cresce junto. E foi uma oportunidade fantástica essa que você me permitiu e que todos que participaram permitiram. Tá? Então, gente, tá, um joia. abraço, boa noite. Muita saudade de todos. Beijo.